E aí pessoal, tudo bem? Eu sou a Bruna Nóbrega e hoje estou aqui para comentar tudo o que a gente precisa saber sobre o The Tortured Poets Department, o 11º álbum de Taylor Swift. Taylor Swift vai lançar o seu próximo álbum no próximo dia 19 de abril, depois de muita expectativa dos fãs. E nesse vídeo eu decidi então reunir tudo que a gente já sabe sobre o álbum, junto com várias teorias sobre o que esperar de cada música e os indícios que a gente já tem relacionando ao que pode ser o suposto assunto aí no meio. Tudo que ela já disse sobre o álbum, tudo que já foi lançado, tá tudo nesse vídeo pra você ficar 100% inteirado. Se você gostar, não esquece de deixar o seu like pro YouTube entender que é um conteúdo legal e mandar pra mais pessoas, e também se inscrever no meu canal. Sempre tem bastante Taylor Swift por aqui, mas eu também falo sobre filmes e séries, você com certeza vai encontrar algo que você gosta. Como eu disse, o The Tortured Poets Department é o 11º álbum da Taylor Swift, vai ser lançado no dia 19 de abril. The Tortured Poets Department, em português, seria algo como o Departamento dos Poetas Torturados, então a gente já mostra que vai contar algo muito pessoal ali, focado bastante nas letras, e que vai ter muitos desabafos, né? Ela tá passando por um período em que ela está torturada ali, vamos dizer assim, dentro desse álbum. A Taylor anunciou o lançamento durante o Grammy no dia 4 de fevereiro, e ele vai ter 16 faixas, mais faixas bônus. Por enquanto, no que a gente já tem anunciado, a gente tem uma edição do álbum, que é a principal, que vai ter a faixa bônus chamada The Manuscript, e também tem uma versão alternativa que vai ter a faixa bônus The Bolter. Junto com o lançamento do álbum, a Taylor liberou já um trechinho que ela escreveu ali, de certa forma como uma descrição ou como algo já mostrando qual é o tom do álbum que vem pela frente. É um texto em que ela, enfim, coloca pra fora tudo em forma realmente de poesia, o que a gente pode esperar. E traduzido ele fica assim: então eu entro em evidência, meu brasão manchado, minhas musas adquiridas como hematomas, meus talismãs e charmes, o tique-tique-tique de bombas de amor, minhas veias de tinta preta, vale tudo no amor e na poesia. Sinceramente, a presidente do Departamento dos Poetas Torturados, Taylor Swift. E aqui é basicamente como se ela estivesse dizendo: é a minha vez de falar sobre o que eu sinto. Então, eu entro em evidência agora eu vou falar sobre os meus sentimentos. Meu brasão manchado é isso, o que ela considerava muito precioso ali, o que ela tinha em evidência, foi acabado por algo, então foi manchado. Minhas musas seriam as inspirações para isso, ela adquiriu como hematomas, ou seja, a inspiração dela veio da dor. E aí ela fala: meus talismãs e charmes, o tique-tique-tique de bombas de amor. Ou bombas de amor ali é como se esse amor tivesse um período de expiração, né? Um período de validade. Ela tá mostrando nesse álbum o quanto esse amor que ela teve, ela tava já vendo sinais de que ele ia explodir em algum momento. E aí, minhas veias de tinta preta, então ela foi entupida ali, praticamente ela precisava colocar pra fora como se fosse uma caneta de tinta, ela tinha que tirar tudo aquilo dela e escrever. E aí, vale tudo no amor e na poesia. Esse vale tudo no amor e na poesia ainda traz uma referência àquela famosa frase: vale tudo no amor e na guerra, né? Que, enfim, qualquer coisa é possível. E aqui ela brinca no amor e na poesia, que é a forma como ela vai se expressar. E aí, nos dois álbuns que ela já liberou, a capa e a contracapa, na parte de trás a gente tem frases diferentes que também já mostram o tom do álbum. Na primeira, que é do The Manuscript, tá escrito: I love you, it's ruining my life. Eu te amo, isso está acabando com a minha vida. Na segunda, que é de The Bolter, tá escrito: You don't get to tell me about sad, que é: você não tem o direito de me falar sobre tristeza. E aí eu achei uma teoria muito interessante na internet falando sobre essas versões que a Taylor pode lançar do álbum até o dia 19 de abril. A Taylor tem essa mania, de certa forma, de lançar várias capas alternativas, de colocar músicas diferentes em cada versão dos CDs. E aqui algumas pessoas comentaram sobre esse álbum poder representar, cada versão dele, uma fase diferente do luto. Porque esse álbum, ele vai falar, provavelmente, sobre o término da Taylor Swift com Joe Alwyn, né? Ela vai expor aí tudo que ela passou. E essas versões poderiam ser como se fossem cada uma versão, um estágio do luto. Então a gente começaria com I Love You, It's Ruining My Life, que é branco ali, né? É o mais clarinho por enquanto.
enquanto, ela tá falando eu te amo, isso tá acabando com a minha vida, é de certa forma ainda uma negação, né? Que ela não quer aceitar que isso vai acabar. A segunda, que é ela falando você não pode me falar nada sobre tristeza, já é o segundo, é a raiva. E aí a ideia é que as capas vão escurecendo e aí as próximas a gente tenha algo relacionado à barganha, depois a depressão e depois a aceitação. Mas isso é só uma teoria que tá rolando na internet, por enquanto as duas capas anunciadas são essas duas que eu já falei. E como eu disse, esse é um álbum que provavelmente vai falar do término da Taylor Swift com Joe Alwyn. Ela deu a entender isso pela primeira vez já com o nome The Tortured Poets Department. Muitas pessoas, assim que ela anunciou, fizeram referência a um grupo que o Joe Alwyn contou que tinha com o Paul Mescal, porque os dois interpretaram personagens que eram esses caras que sofriam muito pelo amor. E aí o Joe e ele conversaram numa entrevista e eles revelaram que eles tinham um grupo no WhatsApp chamado The Tortured Men Club, o Clube dos Homens Torturados. E aí as pessoas, obviamente, já olharam o título e viram a semelhança entre o Departamento dos Poetas Torturados e o Clube dos Homens Torturados. É a mesma montagem ali, e aí as pessoas já... Ok, então ele é o Grupo dos Homens Torturados, é como se a Taylor viesse agora, então eu vou mostrar como é o Departamento dos Poetas Torturados. E aí outro indício foi que o lançamento vai ser no dia 19 de abril, e coincidentemente ou não, dia 19 de abril foi o dia em que, depois de 2 semanas mais ou menos do anúncio oficial público do término da Taylor Swift com Joe, ela foi vista saindo num jantar com a Blake Lively e o Ryan Reynolds. E nesse mesmo dia, ela e todos os amigos ao redor dela, o irmão dela, deram um follow no Joe. E tem outras coincidências bem interessantes também. O dia 19 de abril foi o dia em que está marcado que começou a Revolução Americana, que, enfim, fez a separação dos Estados Unidos da Inglaterra. E a Taylor Swift é americana, né? Ela é a Miss Americana e o Joe é o London Boy, é o garoto de Londres. Então, o começo dessa Revolução Americana seria um indício, né, dela se separando dele. E também no dia 19 de abril é comemorado o Dia da Mente Criativa e da Poesia nos Estados Unidos. Então, mais um indício aí por ela ter trazido The Tortured Poets Department. Além disso, a Taylor falou que esse álbum foi muito importante pra ela, que ela realmente precisava compor. Durante o primeiro show dela em Melbourne, na Austrália, ela disse o seguinte: compor é algo que realmente me ajuda a atravessar a vida. Eu nunca tive um álbum em que eu precisasse compor mais do que eu precisei nesse álbum. Então ela realmente, assim, ela precisava fazer aquilo naquele momento, era algo essencial para ela conseguir entender os próprios sentimentos. E além disso, depois que ela falou sobre esse álbum, ela começou a cantar You're Losing Me, que é uma música que muitas pessoas associaram já, enfim, que é praticamente confirmada como uma música em que ela fala sobre o término com o Joe. E a gente descobriu que essa música não foi escrita depois do término. Essa música foi escrita no dia 5 de dezembro de 2021. Ou seja, o relacionamento da Taylor já estava passando por algumas complicações desde 2021 até que eles finalmente terminassem em 2023. E aí, isso confere basicamente com o que a Taylor falou sobre esse álbum já nos shows de Tóquio e também no Grammy, que ela está trabalhando nele já há mais de 2 anos. Ela disse que assim que ela entregou a versão do Midnights, que ela lançou em outubro de 2021, ela já começou a compor as músicas para o que seria esse álbum. E aí, se ela entregou, né, o Midnights em outubro de 2021 e ela começou a escrever logo depois, ela começou a escrever bem na época que ela começou a escrever também You're Losing Me. Ou seja, nessa época já que ela estava passando por problemas no relacionamento dela. E ela disse que continuou trabalhando nesse álbum durante a turnê nos Estados Unidos em 2023, então ela trabalhou bastante nele. E aí, agora ela finalmente sentiu que ele tá pronto para ser lançado. E agora, bora falar sobre a tracklist desse álbum, né? A lista de músicas. Ele tem 16 faixas, é um álbum bem longo, além das faixas bônus, né? E essas 16 faixas estão divididas em 4 partes. E eu achei bem interessante a Taylor dividir, e eu não acho que ela divida esse álbum de forma à toa ou aleatória. Se ela colocou uma divisão ali, é porque isso tem um motivo. E aí, se esse realmente vai ser um álbum que vai falar sobre o término dela, pra mim eu senti que essa divisão vai acompanhar a evolução do término. Então, no lado A,
que é o primeiro lado, eu acho que ela vai falar sobre o pré-término dela. Então ela vai falar os primeiros indícios que as coisas já estavam indo mal, coisas ali que ela já sentia que não iam dar certo. E aí a gente vai começar o lado B com o término. E o lado B começa com a faixa 5 do álbum, que a gente já sabe que é a faixa mais emocional dos álbuns da Taylor. E aí o lado C seria uma espécie de negação dela analisando o término, de realmente isso aconteceu? Se aconteceu é culpa minha? É culpa dele? Quem é o culpado ali no meio? Dá pra voltar atrás? Eu perdi o amor da minha vida? Então o lado C vai ser ela analisando cada detalhe desse término pra gente chegar no lado D, e o lado D ser finalmente essa aceitação, ela entendeu o que aconteceu e finalmente conseguir superar. Claro, tudo isso é especulação, mas é especulação com base nas músicas que a gente tem de cada lado, né? Então no lado A, que seria o pré-término, a gente já começa com a primeira faixa, que é Fortnite. Esse é um feat com Post Malone. Esse álbum vai ter 2 cantores e artistas aí como features, e o Post Malone já está na primeira faixa. Fortnight em português é quinzena. Essa palavra vem de 14 nights, seriam 14 noites, que são 2 semanas, e aí acabou sendo resumida em uma quinzena. E aí, assim, nas especulações, provavelmente a Taylor vai falar sobre esse período de 14 dias, e aí eu não sei se antecedeu ao término, ou será que já em 2021 eles chegaram a dar um tempo no relacionamento, eles ficaram 14 dias separados, e isso já foi o primeiro indício desse fim da relação. Eu acho que o tempo vai ser a temática bem principal dessa primeira música. Aí a gente vai pra segunda faixa, que é a faixa título do álbum. É a faixa realmente que ela está falando aí do departamento dos poetas torturados. Ela pode fazer alguma relação direta ao grupo do WhatsApp do Joe, né, do Clube dos Homens Torturados ali. E é engraçado porque metade dos álbuns da Taylor tem uma faixa título, né, que é a faixa que tem o mesmo nome do título do álbum, e metade dos álbuns não tem. Aqui a gente vai ter essa faixa título, e eu acho que vai ser uma faixa que realmente vai ser o auge da composição dela em relação à palavra, sabe? Eu acho que as letras, sem considerar a melodia, a letra dessa música vai ser uma coisa muito intensa. Depois a gente tem uma faixa chamada My Boy Only Breaks His Favorite Toys, que é o meu homem apenas quebra os brinquedos favoritos dele. E eu acho que vai seguir uma vibe parecida com o que ela fala em You're Losing Me, que é ele continuar falando que amava ela e não perceber que ele tava magoando ela o tempo inteiro. Então ela vai ficar se perguntando, talvez nessa música, como você fala que me ama sendo que você tá acabando comigo? E isso remete a uma frase de You're Losing Me, inclusive, que a Taylor fala, né? How can you say that you love someone you can't tell it's dying? Que é, como você pode dizer que você ama alguém que você não consegue dizer, ver que tá morrendo ali? Então eu acho que essa música vai trazer essa temática dele falar na superfície que ama ela e que tava ali, mas ele tá fazendo várias coisas que só magoam e que vão deixando esse relacionamento à beira de explodir. Que é o que eu acho que vai acontecer na quarta faixa, que é Down Bad. Down Bad é tipo assim, caímos de vez, agora eu tô assim no fundo do poço. É tipo, down é o chão, né, pra baixo, e bad é tipo uma ênfase nisso. Então ela realmente tá pra baixo. É aqui o tipo fundo do poço mesmo. E aí a gente vai passar pra parte B, né, o lado B, que é o término mesmo, começando com a quinta faixa, que é a mais emocional, que se chama So Long London, que é Adeus Londres. Eu acho que vai ser praticamente uma carta aberta da Taylor Swift ali pra Londres, do jeito que ela fez em London Boy, que é uma música que falava sobre ela tá começando a namorar um cara de Londres e começar a conhecer cada canto daquela cidade, e agora se enturmar na vida dele, quase virar londrina, né? Ela morou em Londres por muito tempo. E aí agora, com esse término, ela vai se despedir de Londres, de cada canto que eles já passaram juntos. Essa música, eu acho que tem chances, não sei, eu sinto no meu coração que ela tá vindo com força pra pegar o lugar de Outwell como melhor música da carreira da Taylor. E assim, esse é o meu interior dizendo que eu acho que vai ser uma música muito poderosa, muito sentimental, muito honesta, em que ela vai associar o relacionamento, né, lembrar de tudo que ela viveu, juntando as partes de Londres que ela já passou e se despedindo de vez dessa cidade. Vai doer, basicamente vai doer muito. E aí a sexta faixa se chama But Daddy, I Love Him, que é Mas Papai, eu o amo. Essa é uma frase que algumas pessoas ligaram ao Harry Styles porque ele já foi visto usando uma camiseta com a mesma frase, e aí as pessoas começaram a se perguntar se poderia ser sobre ele. Eu não acho que vai ser sobre ele, porque eu não acho que faz sentido trazer uma música sobre Harry Styles num álbum que tá claramente só falando sobre o término dela com o Joe Alwyn. Pelo contrário, eu acho que tem outro indício que
faz mais sentido. But Daddy, I Love Him é uma frase que Ariel diz pro Rei Tritão em A Pequena Sereia, na animação de 1989. 1989 é o ano da animação, do lançamento da animação de A Pequena Sereia, e também, obviamente, é o ano do nascimento da Taylor Swift, que ela batizou um dos álbuns dela. E aí a gente pensa em todo o contexto, né? Nesse contexto, a Ariel tá defendendo a paixão dela pelo Príncipe Eric. O Rei Tritão tá virando pra ela e falando assim, você vai ficar aqui, mas ela quer ir pro mundo mortal, ficar com ele. E a Ariel acaba perdendo a voz dela, ela acaba cedendo a voz dela pra conseguir viver o amor dela com o Eric. E talvez essa música faça uma relação da Taylor ter cogitado ou pensado sobre se ela deveria abrir mão da carreira dela, da voz dela, da música dela, pra conseguir ficar com o Joe, porque os rumores sobre o término deles indicava que o grande ponto de ruptura entre os dois foi que o Joe já não estava mais conseguindo lidar com a carreira dela, né? A Taylor ser uma das pessoas mais famosas do mundo, sendo que ele queria a privacidade e o cantinho deles ali. E a Taylor tava abrindo mão, né, de ter alguém com ela ao lado dela nas premiações, ter alguém ali que ela pudesse fazer qualquer coisa sem se preocupar se iam filmar ou não. Ela fazia tudo escondida por conta dele. E aí eu sinto que talvez essa música traga uma metáfora com esse assunto. E aí tem mais um indício que o pessoal encontrou na internet, que a Taylor Swift deu uma festa de ano novo entre 2018 e 2019, né, na virada, que era a fantasia, e ela tava vestida de Ariel, e nessa festa de ano novo, Joe Alwyn não estava. A sétima faixa chama Fresh Out the Slammer. Slammer é tipo uma gíria pra prisão, cadeia, e aí Fresh Out the Slammer é tipo, acabei de sair da prisão. Então eu acho que vai ser uma música que vai falar muito sobre, ok, acabei de sair desse relacionamento, agora eu tô completamente livre, mas talvez eu não saiba o que fazer com essa liberdade, eu tô meio perdida com isso, como é que eu vou lidar com esse fim de relacionamento. Slammer, além de ser uma gíria pra prisão, também pode se referir à pessoa que censura severamente. E aí talvez faça ligação com o fato de que o John queria manter essa privacidade, queria prender muito os dois dentro dessa redoma, sem encarar a realidade da Taylor Swift ser a pessoa mais famosa do mundo. Por fim, o lado B termina com a música Florida, que é o segundo feature da Taylor nesse álbum, que é com a Florence and the Machine. Florence é amiga da Taylor, elas vão se juntar aí nessa música. E Florida, muitas pessoas associam com o momento em que o fim do relacionamento da Taylor com Joe finalmente foi revelado. Ele foi revelado ali no dia 7 de abril, se eu não me engano. E o próximo show que a Taylor teria depois dessa revelação do término seria em Tampa, que é na Flórida. E aí os shows de Tampa na Flórida, a Taylor tava sendo observada minuciosamente, todo mundo tava querendo ver se ela ia fazer algum discurso diferente, ia falar qualquer coisa diferente, ia demonstrar qualquer dor pra entender se realmente esse término aconteceu, se ela ia dar um indício de como ela tava e qualquer coisa assim. Então foi o momento em que todo mundo tava prestando muita atenção nela. E foi o momento em que ela apareceu publicamente depois desse término ter sido revelado. E aí eu acho que é uma música que faz sentido tá aí no fim desse lado que talvez seria sobre o término, porque foi quando as coisas ficaram públicas e aí começa a realmente entrar em foco o término, e a gente vai pro lado B, que eu vejo como realmente essa análise do término que vem não só da Taylor Swift analisando o próprio relacionamento, mas também de tudo que foi comentado sobre esse relacionamento na mídia e nas redes sociais, e todo mundo analisando se a culpa era dela, se a culpa era dele, quem terminou e tudo mais. E aí a gente tem a nona faixa, que é Guilty as Sin, que é tipo, você é culpado como pecado. Essa é uma expressão usada pra indicar que alguém é culpado 100% com certeza ali de algum crime ou de alguma coisa que fez. Só que essa é uma música que tá com interrogação. E em inglês a gente nunca sabe se tá falando culpado como pecado ou culpada como pecado, né? A gente não sabe se é o feminino ou masculino, se ela tá falando dele ou se ela tá analisando dela, ou se é uma música sobre o olhar das pessoas, investigando quem era o culpado sobre o fim dessa relação. Depois a gente tem a 10ª faixa, que é Who's Afraid of Little Old Me, que em tradução livre aqui é Quem está com medo da pequena e velha eu. E aí eu acho realmente que continua lidando com o término, né? Agora que eles estão separados, será que alguém tá com medo dela? Ou também a imagem da mídia sobre
sobre ela ser a grande vilã e aí as pessoas têm que ter medo dela. Eu acho que vai trazer um pouco essa análise mais pessoal. Enquanto a 11ª faixa vai ser o oposto, né? Ela olhando pro outro, porque a faixa vai se chamar I Can Fix Him, No, I Really Can, que é tipo assim, eu consigo arrumá-lo, eu consigo consertar ele. E ainda, entre parênteses, ela coloca, não, eu realmente consigo, porque o I Can Fix Him, né, eu consigo consertá-lo, eu vou conseguir mudar ele, é o clássico dos relacionamentos, né? É uma pessoa que jura que ela vai conseguir consertar a outra e às vezes não vai. E aqui a Taylor Swift ainda coloca entre parênteses o No, I Really Can, porque ela quer enfatizar que ela realmente acha que ela vai conseguir mudar esse relacionamento, que ela vai conseguir arrumar as coisas ali. E às vezes não é o caso, né? Ela não vai conseguir arrumar, esse relacionamento passou. E aqui eu tenho até duas teorias, tá? Porque a primeira, obviamente, a gente pensa num relacionamento que tá ali durando muito tempo e ela quer consertar, ela quer fazer dar certo, né? Pensando, ela ainda tentando se convencer que ela conseguiria convencer ele a mudar de ideia e tudo mais. Então pode ser uma das interpretações. Ou se a gente estiver pensando numa linha cronológica, e a gente já falou do show da Flórida, a Taylor pode contar um pouquinho sobre como foi o namoro super rápido dela com o Matt Healy, né, que aconteceu, e que era um cara que ninguém gostou da Taylor ter se relacionado, né, ele foi em vários shows, eles estavam conversando e tudo mais, mas ele era um cara problema, ele tinha várias declarações muito problemáticas, racistas, misóginas, enfim, muitas coisas bem complicadas, muitas polêmicas em que ele estava envolvido. E aí talvez a música poderia ser a Taylor, não, tá, ele é muito problemático, mas eu vou conseguir arrumar, eu vou conseguir consertar, ele não vai mais ser assim. Talvez tenha algum indício, mas eu ainda acho que esse álbum não vai focar em outras pessoas e vai focar muito mais na relação dela com o Joe mesmo. E aí a 11ª faixa é LOML, que é a sigla de Love of My Life, o amor da minha vida. E aqui eu vi duas interpretações que eu acho que fazem sentido, a gente vai ter que esperar pra ver. A primeira seria realmente assim, a Taylor, uma música muito pessoal e forte ali, da Taylor entendendo que talvez o Joe tenha sido o amor da vida dela, mas durante aquele período, e agora acabou, e aí é o fim desse lado dela, ok, eu vou dar adeus a esse amor da minha vida pra encontrar outro, ou ser uma música extremamente irônica, que vai ironizar o fato dela ter achado que ele era o amor da vida dela. Então tem essas duas opções aí, mas vai brincar com esse amor da vida, e é a última faixa do lado C, antes da gente entrar no lado D, que seria finalmente a superação, conseguir seguir em frente depois desse longo relacionamento. E aí o lado D começa com I Can Do It With a Broken Heart, que é eu consigo fazer isso com o coração partido, que indica o fato da Taylor ter terminado enquanto ela estava no meio de uma turnê gigantesca em que ela se apresentava para 70 mil pessoas todos os finais de semana e todo mundo estava de olho em cada coisa que ela fazia e ela podia estar sofrendo o que fosse, mas ainda assim ela ia conseguir se apresentar ali, ela ia conseguir colocar um show mesmo que fosse só nas aparências. Eu acho que a música vai tocar muito nesse assunto, até porque ela já estava passando por esse término há muito tempo, então ela escreveu músicas assim, ela lançou as regravações enquanto ela já estava passando por um relacionamento que ela já estava sentindo que ia acabar, ela deu entrevistas, ela encontrou fãs e ela estava lá sofrendo. Então ela vai contar sobre esse lado mais pessoal ali por baixo dos panos. 14ª faixa é The Smallest Man Who Ever Lived, o menor homem que já viveu. Ela pode estar falando ali do Joe, né, que ele, enfim, depois do término as coisas só desandaram, esse relacionamento ele só foi diminuindo no conceito dela, assim, ela foi perdendo respeito por ele e ele foi se tornando cada vez menor, ou até ela tá conseguindo sobreviver e aí a relevância dele na vida dela foi só diminuindo, então agora ele não tem a presença tão grande quanto ele tinha antes, e aí agora ele é pequeno dentro das outras preocupações dela. E eu, inclusive, também vi relatos e teorias sobre essa música talvez ser sobre o Benjamin Button, que é o gatinho da Taylor, que ela adotou durante a gravação do clipe de Me, do Lover, quando ela já tava com o Joe, e o Benjamin Button era um gatinho que acabou, como ela adotou quando ela já tava com o Joe, acabou sendo que é um gato dos dois ali, né? Eles cresceram juntos. O Joe sempre postava foto do Benjamin Button nas redes sociais dele, ele tinha um apego ali, e o Benjamin Button vem da história do homem que nasceu velho e foi virando bebê, né? Então, essa The Smallest Man Who Ever Lived, o menor homem que já viveu, pode fazer uma associação com o Benjamin Button e trazer a ideia do gato pra falar das coisas que eles tinham juntos, dessa família que eles criaram juntos e que agora passou. Não sei, essa teoria é fofinha, mas talvez seja realmente só pro fato dele ter diminuído a relevância na vida dela. Depois a gente vai pra The Alchemy, que é a alquimia,
Em português, a definição é: a alquimia é uma prática de caráter místico que floresceu durante a Idade Média, reunindo ciência, arte e magia. Um de seus principais objetivos foi obter o elixir da vida a fim de garantir a imortalidade e cura das doenças do corpo. Eu acho que aqui é a Taylor fazendo uma metáfora de que encontrou essa alquimia, que ela encontrou um jeito de sobreviver a essa dor e esse sofrimento que ela achou que nunca conseguiria superar, essa dor desse término. E aí ela encontra a alquimia, ela parou já de sentir essa dor, ela tá conseguindo sobreviver e superar aquilo, então ela tá seguindo em frente. E aí ela faz a associação assim de que teria encontrado essa alquimia. Por fim, a gente tem Clara Bow. Clara Bow é uma atriz que ficou famosa nos anos 20 e nos anos 30. Ela foi considerada a primeira It Girl do cinema. A primeira It Girl é aquela garota que inspirava várias outras pessoas ao redor dela, que era referência para as meninas, e a Clara Bow foi considerada isso. A Clara Bow também foi uma grande atriz do cinema mudo e foi uma das únicas artistas que conseguiu fazer a transição do cinema mudo para o cinema falado, porque muitas pessoas que atuavam no cinema mudo não conseguiam se sair bem no cinema falado, porque tinha, né, uma diferença de atuação, e a Clara Bow conseguiu. Ela fez 57 filmes na carreira dela, só que ela sofreu muito nos bastidores, porque conforme a carreira e a fama dela ficavam maiores, ela sofria muito com comentários da imprensa, do público, ela era muito xingada, toda a vida privada dela era extremamente analisada, então ela teve que lidar. E aí, quando ela tava ainda no auge, ela acabou saindo dos holofotes pra cuidar de si mesma, né, focar ali na saúde mental dela, praticamente, e aí ela depois acabou morrendo praticamente no anonimato, que ela sumiu ali dos holofotes. Então essa música talvez a Taylor Swift fale sobre a Clara Bow, mas também compare um pouco com a própria vida e como ela se relaciona com a história, principalmente nessa questão da mídia. Por fim, a gente tem as faixas bônus. Por enquanto a gente tem The Manuscript e The Bolter. The Manuscript, eu fico pensando assim, o manuscrito. O manuscrito é quando você termina o livro ali, né, entrega a versão completa dele, que vai pra editora, que vai ser revisada e que depois vai ser transformada no livro. E aí quando você entrega, e eu sinto que a Taylor talvez faça uma associação aqui do The Manuscript sendo ela terminando de falar sobre esse relacionamento. Depois de tantos álbuns, tantas músicas de amor e agora todo esse relacionamento que ela viveu durante 6 anos, agora ela vai terminar de falar sobre ele e entregar o manuscrito, sabe? Agora ela vai largar, então, e deixar a história tomar os próprios rumos sem mais o envolvimento dela. É uma teoria sobre essa música. Já The Bolter é completamente diferente. The Bolter, ele diz respeito a uma pessoa que foge das situações, uma pessoa que corre em vez de enfrentar. Tem mais ou menos esse significado. E aí, inclusive, foi relacionado com um vídeo da Taylor com o Joe, que ficou famoso, que é ele puxando ela pela mão e arrastando ela numa calçada para eles não serem fotografados e entrarem num carro, sendo assim, que diferença faz correr ou não, sabe? E aí as pessoas, inclusive, falam dele ter entrado no carro na frente dela, né? Não ter esperado ela entrar, que não tinha um cuidado ali numa relação. E aí o fato do Joe realmente fugir, ele não querer encarar as situações de frente, só querer se esconder ali, talvez seja uma música que fale sobre isso. Enfim, aqui foi praticamente uma faixa de teorias de todo esse álbum de Taylor Swift, mas eu acho que vem aí coisas muito legais, um álbum muito pessoal e muito intenso, e que apesar da gente ainda não saber nada sobre compositores e produtores, e também sobre o gênero que a Taylor vai escolher pra esse álbum, a gente já sabe que ele vai ser realmente muito pessoal e bem introspectivo e muito honesto, e eu estou muito ansiosa pra ouvir. Mas e vocês? Estão ansiosos pra ouvir também? Qual faixa você tá mais curioso? Você gostou dessas teorias e especulações que eu trouxe ou tem outras? Comenta tudo aqui pra gente seguir conversando. Não esquece de deixar o seu like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra receber notificação sempre que eu postar conteúdos novos. A gente se vê no próximo vídeo. Beijos!